Olá! Hoje vamos estar falando sobre o método fenomenológico na Gestalt terapia. Você conhece? Quer conhecer um pouquinho? Então aguarde aí que a gente hoje vai ter um aulão sobre isso. Antes da gente começar a falar propriamente do método fenomenológico, precisamos entender um pouquinho a fenomenologia e como é que ela está presente para nós Gestalt terapeutas. Bem, para começar, a gente pode dizer que na bagagem de um Gestalt terapeuta, nós temos a filosofia e a metodologia. Sim, a gente trabalha dentro dos pressupostos filosóficos da fenomenologia, ao mesmo tempo com o método fenomenológico. E o que é a fenomenologia? Bom, a fenomenologia, na verdade, é o estudo descritivo de uma realidade. Seria mais ou menos esse o caminho. A gente sabe que no pensamento filosófico temos alguns filósofos importantes. Dentre eles temos o Husserl, que teve como seu professor o Brentano. Depois disso, interessa nós gestalterapeutas pensarmos em Heidegger, Sartre e mesmo em Merleau-Ponty. Claro que eu não vou hoje falar tanto da fenomenologia em si, e muito mais do método fenomenológico. Mas vamos começar então a pensar um pouquinho o que é fenômeno e como é que a gente define isso. Fenômeno é aquilo ou algo que aparece. Gosto muito de pensar que para os gregos, fenômeno significava brilho, luz. Talvez seja isso que nos interessa como Gestalt terapeutas. O que aparece, o que brilha naquele contexto terapêutico. Vamos lembrar então um pouquinho o que a gente falou até agora. A fenomenologia é o estudo descritivo de um fenômeno. Interessa para nós pensar a essência. O método fenomenológico é uma maneira de perceber e compreender a realidade. Para Husserl, o fenômeno é um ato de consciência. Toda consciência é consciência de alguma coisa, nem tanto objeto, nem tanto sujeito. Precisamos entender o que é percebido naquela realidade. De alguma forma, o que são as coisas que percebemos. Husserl propõe um método de análise da consciência, uma filosofia da consciência e da subjetividade humana. Nós, gestalterapeutas, não trabalhamos com interpretação, trabalhamos com esse método fenomenológico, que nada mais é do que um método de investigação. O que nos interessa é tudo que se revela à consciência do sujeito. A gente quer tornar explícito o que está na experiência humana. Aí vamos usar uma frase bem conhecida. Na verdade, o que queremos é voltar às coisas mesmas. Sim, o método fenomenológico quer fazer, de certa forma, uma leitura da experiência do sujeito no contexto terapêutico, de como essa realidade se apresenta para o sujeito naquele momento. Perguntas do tipo: o que você sente com isso? O que você entende por isso? Como é que você percebe isso? São, digamos, intervenções fenomenológicas fundamentais para o nosso trabalho. O método fenomenológico, ele quer seguir na direção da realidade, da descrição do nosso cliente, da situação que ele traz naquele momento. Através desse método, a gente tenta alcançar e acessar a experiência subjetiva desse cliente. Interessa a nós, gestalterapeutas, entender o que é, como é e como é sentido por esse cliente, como é experienciado por ele. A gente fala, inclusive, que a fenomenologia não é apenas para o terapeuta, mas também para o cliente. E é muito interessante quando a gente começa a perceber que o nosso cliente começa a utilizar esse mesmo vocabulário. Eu estou me dando conta, eu estou percebendo. A fenomenologia é um método de trabalho de qualquer Gestalt terapeuta. É como se a gente tivesse uma malinha de ferramentas. E a nossa ferramenta é o método fenomenológico. É o método de investigação da experiência humana. Queremos o tempo todo explorar fenomenologicamente o que acontece com esse sujeito dentro dessa situação que ele está vivendo. Com a ajuda do método fenomenológico, o cliente se autorrevela. O fenômeno aparece no contexto terapêutico.
Na fenomenologia temos também a EPOQ, que é a redução fenomenológica. E o que significa isso? Significa colocar entre parênteses qualquer pressuposto. E com isso a gente, na verdade, está envolvido na busca do significado daquele fenômeno para aquele sujeito. Assim, o método fenomenológico é um convite de retornar às coisas mesmas. O Jorge Ponciano Ribeiro fala da ignorância sabida. Eu acho que a exploração fenomenológica é um pouco isso. Por mais que você até possa dizer, eu até sei sobre isso, na verdade, naquele momento a gente para explorar esse território, explorar esse fenômeno que aparece. Podemos então colocar aqui o tripé da fenomenologia sugerido por Jorge Ponciano Ribeiro. E ele coloca isso de três maneiras, ou melhor, em três estágios: retorno às coisas mesmas, redução fenomenológica e intencionalidade. Como é que acontece cada um deles? No primeiro seria olhar para as coisas, como elas se apresentam naquele momento. É a tal ignorância sabida. Na redução fenomenológica seria examinar, analisar aquele fenômeno. E ao final, na intencionalidade, atribuir um significado para aquele fenômeno. Bom, e para a gente finalizar e tentar contextualizar tudo isso que a gente percorreu aqui com a fenomenologia e o método fenomenológico, a gente precisa entender que um gestalterapeuta é o sujeito que está implicado numa postura fenomenológica, uma observação fenomenológica, numa visão fenomenológica e também, claro, numa escuta fenomenológica. Não é apenas o que o cliente fala, mas como aquilo é trazido, como é falado. Isso é que importa para nós gestalterapeutas. Claro que fazer o método fenomenológico, praticá-lo, não é uma coisa tão simples a princípio. A gente está muito acostumado com a interpretação, mas eu convido você a conhecer um pouquinho mais a Gestalt, caso você não conheça, para entender esse método tão maravilhoso da Gestalt. A gente acompanha o nosso cliente na sua fala, na sua expressão e vai junto com ele, costurando esse processo, tentando levá-lo ao significado do significado. Eu gosto muito de dizer que é aquele momento em que não precisa fazer sentido para o terapeuta, mas precisa fazer sentido para o cliente. E essa pergunta também é sempre muito interessante. Isso faz sentido para você? E se faz para o nosso cliente, ele está no caminho certo. Bem, são muitas coisas que eu gostaria de estar falando aqui, mas infelizmente a gente não consegue passar tudo num vídeo como esse. Mas continuo esperando você para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho aqui no Instituto Carioca de Gestalterapia. Então, a gente fecha por aqui hoje, mas sempre aberto para voltar num outro momento, falando um pouquinho mais sobre esse método fenomenológico. Aguardo você num outro momento. Tchau!